Gênesis, capítulo 1, verso 26. Glória a Deus. Você encontrou? Diz assim a palavra do Senhor. Também disse Deus: façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Eu queria que você abrisse também em Gênesis 2, verso de número 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Abra também a sua Bíblia em Provérbios, capítulo de número 23, verso 3. Provérbios 24, Provérbios 24, verso 3. Provérbios, capítulo 24, versículo de número 3. Diz assim, vamos ler o versículo 3 e 4. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se estabelece. Pelo conhecimento se encherão as câmeras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Verso 3 e 4. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Pai, essa é a tua bendita palavra que nós acabamos de ler. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações através da tua palavra, e que pela tua palavra nós sejamos edificados em nome de Jesus. Amém. Como é que nós podemos construir famílias fortes, famílias saudáveis, famílias abençoadas? Como é que nós podemos fazer isso, né? O texto que nós lemos, o primeiro texto de Gênesis, nos mostra o plano ideal de Deus, o projeto de Deus, chamado família, lá no início, antes de ser maculado pela queda, antes de ser maculado pelo pecado, lá no início, como Deus os criou. O Senhor os criou, homem e mulher, os abençoou, ordenou que eles fossem fecundos e que se multiplicassem, que enchesse a terra. Deus construiu então a primeira família, e a presença de Deus estava na primeira família. E Deus colocou aquela primeira família no Éden, que significa lugar de delícias, lugar de contentamento, lugar de alegrias, e a presença de Deus estava com eles, trazendo trazendo harmonia, trazendo equilíbrio, trazendo provisões, trazendo prosperidade, trazendo tudo que aquela primeira família precisava. Infelizmente, quando aquela família se distanciou, se desviou do propósito de Deus, do propósito original de Deus, e declarou independência de Deus, e abriu mão do seu relacionamento com Deus, todas as questões de conflitos começaram a existir naquela família, aquela família foi totalmente desestabilizada, aquela família perdeu essa comunhão com Deus, aquela família entrou em conflito, começou a ter várias situações entre o casal e também nos filhos deles que vieram depois, e isso, claro, passou a outras famílias da terra, né? Porque Adão e Eva, como os pais da raça humana, como os representantes da raça humana, acabou transferindo isso também para as famílias que sucederam. Mas em Cristo Jesus, todas as famílias da terra podem ser restauradas. Em Cristo Jesus,
todas as famílias da terra podem ser abençoadas, porque Deus fez uma promessa através de Abraão, quando Deus chamou Abraão, disse que ele deveria sair da sua terra, da sua parentela, para a terra que o Senhor estaria lhe mostrando, e ele diz assim: eu te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Claro que não somente em Abraão em si, mas no descendente de Abraão, né? Em Cristo, descendente espiritual de Abraão, Cristo Jesus. Em Cristo, todas as famílias da terra podem ser abençoadas ao manifestar a sua fé em Cristo, a colocar a sua fé no Salvador. Estas famílias podem sim ser abençoadas, restauradas. Então, a pergunta é: como nós podemos construir uma família forte, saudável, abençoada, dentro do plano original de Deus, do projeto original, ideal de Deus, aquele projeto que Deus criou lá no Éden com a primeira família. Provérbios 24, versículo 3 e 4 que nós lemos, né, o texto diz assim: com sabedoria se edifica a casa, com entendimento ela se estabelece. E aí no verso 4 diz assim: pelo conhecimento se encherão, com conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então nós temos aqui três palavras muito importantes que aparecem nesse texto. A primeira palavra é sabedoria, a segunda palavra é entendimento e a terceira palavra é conhecimento. Então aqui o rei Salomão, ele nos disse a maneira como nós poderíamos construir um lar saudável, uma família forte, um casamento abençoados, através destas três coisas. A saber, conhecimento, né? Conhecimento é o quê? É informação, é você adquirir informação, é você conhecer. E é importante que nessa busca por uma família mais forte, você também busque conhecer. Porque existem princípios saudáveis que norteiam a família, que direcionam a família, que abençoam a família. Então, quando você começa a conhecer, a adquirir essas informações dos princípios de Deus para a família, você tem a oportunidade de construir uma família muito abençoada. E você também pode adquirir esse conhecimento, tanto com o aprofundamento na palavra de Deus, como com a leitura de bons livros cristãos falando sobre a família. E aí eu queria dar para você o meu testemunho pessoal. Quando eu me casei, isso há quase 23 anos atrás, os primeiros 2 anos do meu casamento foram bem difíceis, porque, como tenho dito, né, eu vim de um lar diferente do da minha esposa, tínhamos uma cultura familiar diferente e, consequentemente, éramos diferentes, somos diferentes, não é? E tínhamos pensamentos totalmente divergentes um do outro. Então, nós tínhamos muitos conflitos nos nossos primeiros 2 anos de casamento, bem difíceis. E uma coisa que me veio à mente naquele primeiro momento foi: eu preciso conhecer, eu preciso entender, eu preciso conhecer os princípios de como funciona o casamento, os princípios de como funciona a família. O que eu fiz? Eu fui atrás de conhecimento. Então eu comecei a adquirir todos os livros que eu podia adquirir, falando sobre família, falando sobre casamento. Eu comecei a assistir pregações falando sobre isso. Eu comecei a ter um arcabouço de conhecimento específico naquela área. Para quê? Para que eu pudesse ter habilidade para liderar a minha família, para resolver aqueles conflitos em meu casamento e para construir uma família saudável. Então, à medida que eu fui adquirindo aquele conhecimento, isso foi abençoando muito, não somente o meu casamento, mas também toda a minha família. Então, Provérbios, aqui nesse texto, Salomão fala sobre o conhecimento, né? A importância, então essa palavra é importante, conhecimento, que é a informação, que é você adquirir a informação. E depois ele diz também sobre o entendimento. A segunda palavra que aparece nesse texto aqui é o entendimento. O que é o entendimento? O entendimento é a compreensão, não é? É você compreender, é você entender, é você pegar aquela informação e conseguir compreender aquela informação para que você aplique aquela informação. Porque quando você aplica aquela informação, aquele conhecimento que você compreendeu nas mais diferentes áreas da sua família, isso se torna então sabedoria. Porque o que é a sabedoria? A sabedoria é a aplicação. A sabedoria é aquele conhecimento que você adquiriu, você compreendeu e agora você está aplicando no seu casamento, aplicando na sua família, aplicando na forma que você trata a sua esposa, na forma que você trata o seu marido, na forma que você trata os seus filhos, na forma que você lida com as questões do dia a dia da casa, com as questões do dia a dia da família. Então a sabedoria é essa aplicação. Então, quando você tem apenas o conhecimento, apenas a informação, ou até mesmo o entendimento
entendimento, que é a compreensão, mas você não aplica isso no seu dia a dia, no dia a dia da sua família, então não é sabedoria, porque a sabedoria só é sabedoria quando você pega o conhecimento e você torna aquele conhecimento uma aplicação, você aplica aquele conhecimento no dia a dia da sua casa, no dia a dia da sua família. Então isso é importante. Então a sabedoria é a aplicação da verdade de Deus no seu casamento, é a aplicação da verdade de Deus sobre o seu lar. Então esse texto é muito precioso, porque diz que uma família forte, uma família abençoada, se constrói com sabedoria, com entendimento e com conhecimento. Não se constrói uma família feliz apenas com beijos e abraços. Não se constrói uma família feliz fundamentada em outras coisas. É preciso ter essas três verdades de Deus para construir uma família abençoada: conhecimento, entendimento e sabedoria. Conhecimento, entendimento e sabedoria. Então, quando nós entendemos isso, entendendo que nós somos cidadãos do reino de Deus, que nós somos filhos de Deus e que por sermos filhos de Deus, nós vivemos debaixo de outros princípios, não debaixo dos princípios, se é que eu posso chamar assim, que norteiam o mundo, não é? Não debaixo da direção do mundo, mas nós andamos agora sobre a luz da palavra de Deus, sobre a direção da palavra de Deus, entendendo que nós somos filhos de Deus e como filhos de Deus, nós precisamos nos comportar de maneira diferente. Por quê? Porque nós vivemos debaixo de um governo mais elevado, que é o governo do reino dos céus. Nós vivemos debaixo de uma lei superior à lei humana. Isso não significa que nós não devemos cumprir a lei humana, não é verdade? Mas a Bíblia diz que nós estamos debaixo de uma lei ainda superior, que é a lei de Deus, a lei divina. Nós estamos também vivendo debaixo de outro mover, né? Debaixo de outros valores, maiores valores morais e também uma cultura mais elevada, que é a cultura do reino dos céus. E que essa cultura do reino dos céus, ela vai conflitar muitas vezes com a cultura da terra. Muitas vezes. Então, se você quer viver uma família abençoada, ter uma família abençoada, construir uma família saudável, uma família forte, mesmo nessa geração que nós estamos vendo tão desafiadora, nós precisamos pegar o conhecimento da palavra e aplicar o conhecimento da palavra, que é a sabedoria, em nosso casamento, em nossa família, na criação dos nossos filhos, na administração da nossa casa. Por quê? Porque quando nós fazemos isso debaixo do entendimento que nós somos filhos de Deus, e como filhos de Deus nós vivemos debaixo de outros valores, não os valores que o mundo prega, mas debaixo de outros valores, queridos, isso vai fazer um bem enorme à nossa família. Vai abençoar muito o nosso lar, vai abençoar muito a nossa casa. Então Deus criou a família, e a família, ela é a mais antiga instituição divina aqui nesse planeta Terra. Deus criou a família como uma instituição ideal, perfeita. E Deus criou a família com esses propósitos. A família é a cura. Na família nós temos a cura para toda e qualquer doença emocional, social, não é? Desse planeta. Então, quando nós estamos entendendo isso, que na família se tem a cura para estas coisas, nós entendemos que se vivermos a relação familiar debaixo da bênção de Deus, debaixo do princípio de Deus, nós viveremos uma relação familiar saudável e abençoada, integrando os valores do reino de Deus. O que vai acontecer? Nós experimentaremos o melhor de Deus sobre nossa casa. Nós experimentaremos o melhor de Deus para a nossa família. Deus tem o melhor para a sua casa, Deus tem o melhor para a sua família. Deus quer que você e sua família experimentem o melhor, desfrute do melhor. Então nós temos na família a resposta para toda e qualquer questão espiritual. Tudo vai ter que voltar para a família, porque a família é a primeira instituição, a mais importante instituição. Então nós temos na família a solução. Em Cristo, que restaura a família, nós temos a solução para todas estas coisas. Então, quando nós entendemos isso, entendendo que toda questão começa na família, toda questão que está na sociedade começa na família, quando nós entendermos isso, nós vamos buscar
a direção de Cristo para a nossa família, a direção de Cristo para o nosso lar, para que a nossa família possa desfrutar de todo o propósito de Deus, de todo o propósito para o qual Deus a criou. A família, ela é o protótipo da sociedade. Se a família ela for forte, a sociedade, se as famílias forem fortes, as sociedades também serão fortes. A família reflete, a sociedade reflete toda a condição da família. Então, toda a sociedade estará refletindo a questão familiar. A igreja reflete também, como parte da sociedade. A igreja reflete o estado da família. A sociedade reflete o estado da família. De forma que, se as famílias estiverem saudáveis, a igreja estará bem e também a sociedade estará bem, estará saudável. Qual é o propósito da família, então? O propósito da família, Deus criou a família com o propósito de trazer segurança para toda a sociedade. Isso é importante. A família, a santidade da família, ela é a base fundamental para a sobrevivência humana. Por isso que nós temos um ataque tão terrível de Satanás contra a família. Esse ataque começou onde? Lá no Éden. Esse ataque começou no Éden. Quando o inimigo tenta aquela mulher e depois leva o homem também a desobedecer a Deus, quando aquele inimigo tenta aquela família a sair do propósito de Deus, um ataque, para que o ser humano, para que aquela família declarasse independência de Deus e declarando independência de Deus, não pudesse usufruir de todo o propósito de Deus para eles, de tudo que Deus havia planejado, de tudo aquilo que Deus havia sonhado, idealizado, planejado para a vida deles. Então, nós precisamos entender o que Deus quer fazer. Ele quer começar fazendo em nossa casa. Ele quer começar fazendo em nossa família. Agora, o que é família? Né? O dicionário diz que família é apenas um grupo de indivíduos vivendo debaixo do mesmo teto. Mas o que a Bíblia diz sobre família? A Bíblia nos mostra que família é muito mais do que isso. Né? Família não é somente um grupo de pessoas vivendo debaixo do mesmo teto. Família exige relacionamentos saudáveis. Família, pai, mãe, filhos. Não é? Família é todo o conjunto de pessoas que estão vivendo na mesma casa, sim, debaixo do mesmo teto, sim, mas que vive debaixo dos princípios de Deus, dos relacionamentos que Deus estabeleceu para que eles vivam. Então Deus quer que a sua família experimente toda a sua bondade, toda a sua graça, toda a sua misericórdia. E qual é o plano de Deus? Se a família caiu, se a família retrocedeu, o plano de Deus é que a família seja. A Bíblia nos fala sobre isso lá em Atos 16, versículo de número 30 e 31. Queria que você abrisse então a sua Bíblia, Atos capítulo 16, versículo 30 e 31. Atos capítulo 16, verso 30 e 31. Olha o que diz a palavra do Senhor. Qual é o plano de Deus para a família? Atos 16, verso 30 e 31. Diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: senhores homens, o que devo fazer para que eu seja salvo? Essa é a pergunta daquele carcereiro a Paulo e a Silas. O que eu devo fazer para ser salvo? E essa é a pergunta mais importante que alguém deve fazer. Qual foi a resposta de Paulo, verso 31? Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua família. Então, olha só, o projeto de Deus, que começou lá no Éden com a família, ele quer concluir também com a família. Quando Deus pensa na salvação de uma pessoa, não é apenas naquela pessoa que Deus está pensando. Deus está pensando em toda a sua família e nas muitas famílias que virão através daquela família. Então Paulo disse para aquele homem, para aquele carcereiro que pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo disse:
Crê no Senhor Jesus. E se você crê no Senhor Jesus, você e sua casa serão salvos. Porque ele, como pai, como líder da família, ao crer em Cristo, seria também um exemplo positivo, um testemunho poderoso para a sua casa. E através desse testemunho poderoso, daquele carcereiro, a família dele viria. E sabe o que aconteceu? A Bíblia nos mostra nesse texto que aquela família inteira ouviu a pregação do evangelho naquele mesmo dia. Paulo foi à casa daquela família, pregou o evangelho para aquela família, e aquela família inteira se converteu a Cristo. E na mesma noite que se converteram, eu acho lindo isso, essa passagem, porque diz que Paulo não esperou nem um dia amanhecer para batizá-los. Paulo os batizou à meia-noite mesmo. E aquela família inteira foi batizada naquele dia, naquela noite em que se renderam a Cristo. Então aquele homem foi um instrumento de Deus para trazer a sua família para Cristo, e toda a família foi alcançada. Então há um plano de Deus para a sua família. Então aquilo que o inimigo trouxe lá no Éden para a primeira família, e em consequência para outras famílias, não é? Todos nós, ou a maioria de nós, viemos de lares disfuncionais, ou muitos de nós viemos de lares problemáticos, difíceis, mas nós não precisamos continuar assim. Há um poder de Deus para restaurar a nossa família, há um poder de Deus para restaurar a nossa casa, para mudar o nosso lar. E quando nós nos convertemos a Deus, entendendo agora que nós somos filhos de Deus e que nós estamos debaixo dos princípios de Deus, debaixo em submissão à palavra de Deus, e colocamos, como eu disse, aplicamos a palavra, isso é sabedoria, aplicamos a palavra, nossos relacionamentos familiares, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer mudanças. E quais são os princípios de Deus? Deus traz princípios para o marido, Deus traz princípios para a esposa, Deus traz princípios para os pais, Deus traz princípios para os filhos. Vamos ver algum desses princípios? Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo de número 5, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 22. Efésios 5, 22. Olha o que diz a palavra. Olha o que diz a palavra. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então ele começa a trabalhar primeiro com a esposa, trazendo esse princípio de submissão, e a gente vai entender que esse princípio de submissão não significa escravidão, não significa que a mulher é inferior ao marido por ser submissa a ele, nada disso. Cristo se submeteu ao Pai e não é inferior ao Pai. A Bíblia diz que, nos mostra que Cristo e o Pai são coiguais em poder, em atributos divinos. Mas mesmo assim, Cristo voluntariamente, na economia de Deus, decidiu se submeter ao Pai, à vontade do Pai. Então, quando a mulher se submete ao esposo, não significa que ela é inferior. Não, ela entende, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, como a Bíblia nos orienta que o marido é o cabeça, a cabeça que significa que ele é a fonte, portanto, ele é aquele que tem a responsabilidade diante de Deus de conduzir a família, de liderar a família, de direcionar a família. Então a mulher se submete a essa liderança no Senhor. Mas o que a Bíblia diz então? Que a mulher deve ser submissa. Esse é um princípio bíblico. É um princípio também que significa respeito para com o marido. Porque essa é a necessidade número 1 do homem no casamento. Respeito, ser respeitado. A necessidade número 1 da mulher no casamento é ser amada, do homem ser respeitado. Então, quando a mulher entende isso, que o seu marido tem a necessidade de que ele seja respeitado, e ela se submete em respeito ao marido, em respeito à liderança dele, ela está cumprindo um princípio bíblico. A Bíblia diz que isso é tão importante, lá em 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que isso é tão importante, o respeito da mulher para com seu marido, a submissão da esposa para com seu marido, que ela consegue ganhar o marido para Cristo, se o marido ainda não for cristão, apenas pela sua submissão, apenas pelo seu comportamento, apenas pela sua submissão. Leia lá, depois você anote aí, 1 Pedro capítulo 3, versículo de 1 a 7. Você vai ver que a mulher, se ela for submissa, ela consegue conduzir o seu marido a Cristo pela sua submissão, pelo seu exemplo, pelo seu testemunho. Então é um princípio para a esposa se submeter ao marido. E como eu disse, isso não significa que ela é
inferior ao fazer isso. O que é submissão? Não é escravidão, não é subserviência. Submissão significa que a mulher entende o propósito de Deus para a vida do seu esposo e para a família, e ela se submete a essa missão, ela se submete a esse propósito. Submissão, ela está debaixo dessa missão que Deus deu ao marido. Agora, Deus também traz um princípio para o marido. Qual é? O princípio de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Olha o verso 25, como é que diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Então olha só, o que Paulo está nos ensinando aqui? Ele está dizendo: marido, ame a sua esposa, não de qualquer maneira, não com amor sentimental, não com amor de Hollywood, um amor hollywoodiano, mas como Cristo amou a igreja. De que forma foi que Cristo amou a igreja? Se sacrificando por ela, se doando por ela, morrendo por ela, entregando a sua vida por ela, doando-se por ela, pela igreja. Então a Bíblia diz que esse é o padrão, esse é o modelo, é o mesmo modelo. Então Cristo é modelo para a esposa de submissão, porque ele se submete ao Pai voluntariamente. Então ele é um modelo para a esposa de submissão, mas também Cristo é um modelo para o marido de amor sacrificial, de amor que entrega, de amor que renuncia, de amor que é capaz de ir até as últimas consequências. Então, às vezes, algumas irmãs, algumas mulheres reclamam da Bíblia dizer que a mulher precisa ser submissa ao marido, mas a Bíblia também diz que o homem precisa amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Um amor sacrificial. E eu penso até que essa é uma missão ainda mais desafiadora. Amar a esposa como Cristo amou a igreja, ao ponto de, se necessário for, dar a vida por ela, entregar a vida por ela. E se for necessário que isso seja literal, que assim seja. Então, Deus traz na sua palavra princípios para abençoar a família. A questão é, nós estamos dispostos a praticar esses princípios, nós estamos dispostos a cumprir esses princípios, nós estamos dispostos a aplicar esses princípios em nosso casamento, em nossa família, porque não basta conhecer. Tem muita gente que conhece muito disso que eu estou falando, mas o nosso desafio é aplicar isso diariamente, no nosso casamento, na nossa família, no relacionamento com os nossos filhos. Esse é o nosso desafio constante. Então, conhecer, entender, compreender, mas agora vem a sabedoria, que é aplicar esse conhecimento ao nosso relacionamento familiar. Então ele diz que o marido precisa amar a esposa com esse amor sacrificial. Eu disse que a necessidade número 1 da esposa é o quê? É ser amada, é sentir-se amada. E a do homem é ser respeitado. Olha como o Senhor é sábio. Por isso que ele diz para a mulher, seja submissa ao seu marido. Por quê? Porque o homem tem necessidade de ser respeitado, de sentir-se respeitado. Por isso que ele diz para a mulher, para o marido, ame a sua esposa. Por quê? Porque a mulher tem necessidade de ser amada e sentir-se amada. Então, se essas necessidades básicas foram supridas no casamento, o casal vai estar bem. Consequentemente, os seus filhos estarão bem. O melhor presente que você pode dar para os seus filhos não são presentes caros. O melhor presente que você pode dar para os seus filhos é viver uma vida conjugal abençoada, é viver uma vida conjugal satisfatória, é viver uma vida conjugal à luz da palavra de Deus, é viver uma vida conjugal em que os seus filhos crescem em um ambiente onde eles percebem e veem o amor e o respeito que os pais deles dedicam um ao outro, devotam um ao outro. O melhor presente que você pode dar para os seus filhos é viver uma vida conjugal saudável, porque isso vai reverberar, ecoar nos seus filhos, nos seus netos e em toda a sua descendência. E em toda a sua descendência. Então, por isso que a Bíblia nos ensina esse princípio tão poderoso. E aí ele diz, verso 31 em diante: eis porque deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Verso 33. Não obstante vós, cada um em particular. Olha o que diz verso 33.
Não obstante, vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa, e a esposa respeite ao marido. Olha que interessante isso. Marido, ame a esposa respeite ao marido. Porque a necessidade do marido é ser respeitado e da mulher ser amada. É simples. O que nós precisamos é entender aquilo que é o óbvio, é o princípio de Deus, e aplicar isso que é o óbvio de Deus em nossos relacionamentos familiares. Agora, capítulo 6 de Efésios, nós temos uma palavra de orientação para os filhos e para os pais. Capítulo 6 diz assim, verso 1: Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então agora Deus, através do apóstolo Paulo, se dirige aos filhos. Ele trouxe uma palavra primeiro para o casal, porque o casal é a base. O casal é o núcleo, o casal é o fundamento. O casal é o fundamento da família. Então ele trouxe uma palavra primeiro para os casais, não é? E aí agora ele traz uma palavra para os filhos. O que ele está dizendo para os filhos? Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Por que é justo obedecer os pais? Porque os pais são os nossos genitores, são aqueles que nos geraram. Eles nos geraram. Ah, mas o meu pai ou a minha mãe, talvez você diga assim, não foi um bom pai, não foi uma boa mãe. Não importa. Eles doaram a semente pela qual você nasceu. Eles são os teus genitores. Então, honra teus pais, porque isso é justo. Por quê? Primeiro, porque eles te geraram. Segundo, porque eles cuidaram de você. Terceiro, porque eles te alimentaram. Eles te alimentaram. Colocaram comida na mesa para você. Terceiro, quarto, porque eles se sacrificaram por você. Pense na sua mãe ou no seu pai. Quantas noites em claro, principalmente quando você era criança, quantas noites sem dormir, cuidando de você, ou quantos sacrifícios fizeram para que você estivesse bem, ou talvez se você teve um momento de enfermidade, sofreu uma situação séria, e eles tiveram que se sacrificar para que você estivesse bem, com saúde. Pense nisso. Então a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe, por quê? Porque é justo honrar aqueles que nos alimentaram, é justo honrar aqueles que nos doaram semente para que nós viéssemos ao mundo, é justo honrar aqueles que fizeram sacrifício por nós, é justo honrar aqueles que nos instruíram, é justo honrar aqueles que nos disciplinaram, é justo honrar aqueles que nos treinaram. Então a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe. Então esse é um princípio bíblico. Desonrar os nossos pais é cometer um pecado contra Deus. E a Bíblia diz que uma das consequências desse pecado é que nós corremos o risco de morrer antes do tempo. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz. Honra o teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento que dentro desse mandamento, incluso nesse mandamento, tem uma promessa. E qual é a promessa? A promessa é, verso 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, nesse mandamento tem incluso uma promessa. Quando eu honro pai e mãe, eu vou bem, significa que eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou ter a bênção de Deus na minha vida, eu vou ter o favor de Deus sobre a minha vida. E aí o texto diz, e também que sejas de longa vida sobre a terra. Significa que honrar pai e mãe me dá o direito de ter uma vida longa. Ok? Verso 4, agora traz uma palavra para os filhos, para os pais. Primeiro Deus fala para o marido, para a esposa, Deus fala para o marido, trabalha com o relacionamento conjugal, trazendo restauração para o relacionamento conjugal, porque como eu disse, o casamento é a base, é o alicerce para os filhos, para a família, que é um alicerce para a sociedade, para a igreja e para a sociedade como um todo. Agora ele fala para os pais, diz assim no verso 4, e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Não provoque a ira dos seus filhos, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então olha o que a Bíblia está nos ensinando. Você vai criar os seus filhos na doutrina do Senhor, na disciplina do Senhor, na admoestação do Senhor. Você não deve provocar a ira dos seus filhos. Como é que nós podemos provocar a ira dos nossos filhos? Há muitas maneiras de provocar a ira dos nossos filhos, muitas maneiras. Uma delas, por exemplo, é xingar os filhos.
Quantos pais há que estão o tempo todo liberando palavras de maldição, de xingamento sobre os seus filhos, que detonam a autoestima dos seus filhos, que provocam feridas terríveis no coração dos seus filhos com as suas palavras, dizendo com suas palavras que os seus filhos não prestam para nada, que são inúteis, que são vagabundos e que são isso e aquilo. Palavras e mais palavras pesadas sobre os filhos e que vão gerando dentro dos filhos uma consciência de que eles não têm realmente valor, de que eles são inúteis. Então, quando nós fazemos isso com os nossos filhos, os amaldiçoamos, xingamos, praguejamos contra ele, debaixo de sentimentos de raiva e de ira, nós provocamos a ira dos nossos filhos. E a Bíblia diz, não provoque a ira dos seus filhos. Não provoque. Como nós podemos provocar a ira dos nossos filhos? Quando nós comparamos os nossos filhos um com o outro. Deus te deu os filhos, se você tem mais de um filho, 2, 3 ou mais, saiba de uma coisa, cada um dos seus filhos são únicos. E cada um dos seus filhos são bênção de Deus para a sua vida, são presentes especiais para você. É como flechas, diz a Bíblia em Salmo 127, é como flechas na mão do valente. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Os seus filhos são como flechas do Senhor, que podem ter um potencial de ir mais longe que você, de chegar mais longe do que você e de serem guiados pelo Senhor para chegar em lugares mais altos que você chegou. E Deus te deu esses presentes maravilhosos chamados filhos, e você tem uma grande responsabilidade de treinar os seus filhos para coisas grandes. Nós temos essa responsabilidade. Agora escute, olha o que a Bíblia diz. Não provoca a ira dos seus filhos. Como é que eu posso provocar? Como eu disse, xingando. Eu posso provocar também quando eu comparo os meus filhos um com o outro. Comparação. Como eu disse, cada filho é um presente de Deus, cada filho é singular, cada filho é único, cada filho tem uma personalidade única, cada filho tem um temperamento único, cada filho tem um jeito de ser único, e Deus os criou diferentes, porque Deus gosta de diversidade. Deus gosta de variedade, por isso que Deus os criou diferentes, personalidade diferente, jeito de ser diferente, a forma de falar, de andar, de se comportar diferente. Por quê? Porque Deus gosta de variedade. Deus deu a eles talentos diferentes. Eu tenho 3 filhos, Carol, Jonathan e Sara, e cada um dos 3 são uma bênção na minha vida, são presentes de Deus para mim e para minha esposa. E eles estão aqui comigo nessa hora, juntamente com a minha esposa. Vocês não os podem ver, mas estão todos aqui comigo. Nesses dias eles têm sido realmente, literalmente, a minha congregação. Eles não perderam culto em toda a pandemia. Todos os dias de culto estão aqui comigo. Amém? Então, assim, preste atenção nisso, queridos. Nós precisamos entender que os nossos filhos são presentes de Deus para nós. Salmo 127 diz, herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre é a recompensa que Ele dá. Os teus filhos são a herança que Deus te deu. Os teus filhos são presentes que Deus te deu. E como é que você tem que cuidar desse presente? Então, quando você compara um filho com outro, por que você não é igual ao seu irmão? Por que você não faz igual ao seu irmão? Por que você não age igual ao seu irmão, igual à sua irmã? Isso provoca feridas, isso machuca, isso fere. Por quê? Porque cada um é diferente. E essa não é a maneira mais adequada de ensinar os nossos filhos comparando uns com os outros. Lembra disso? Que foi isso que Isaac tinha essa preferência, né? Por um dos seus filhos. Ele tinha essa preferência por Esaú. E Rebeca tinha essa preferência por Jacó. E isso trouxe problemas naquela família. Você vai ver que lá na frente Jacó tem a preferência por José. E isso também traz problemas para a família dele em relação ao relacionamento dos demais filhos com José. Então, comparar um filho com o outro, preferir um filho mais do que o outro, tudo isso é muito ruim e isso fere o coração dos filhos. Aí o que a Bíblia diz então? Ela diz assim, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então não é para você provocar a ira dos seus filhos, mas é para você criar os seus filhos na direção de Deus, na palavra de Deus. A Bíblia nos fala, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7,
E estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em teu caminho, deitado em tua casa, assentado em tua mesa, andando, deitando-te e levantando-te. Deus está dizendo que você vai falar a palavra, vai instruir os teus filhos, vai educar os teus filhos na palavra. Provérbios 22, verso 6. Ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando crescer, não se desviará dele. Ensina a criança, ensina os filhos, instrui. Qual é o nosso papel como pais? É instruir os nossos filhos, é educar os nossos filhos. Nós não podemos relegar a educação dos nossos filhos à escola. Nós não podemos deixar que a escola tenha a autoridade de educar os nossos filhos. A escola ela pode apenas ensinar as matérias didáticas, matemática, física, química, biologia, não é? Esses conhecimentos gerais que eles precisarão no desenvolvimento da sua cognição, para a profissão, para trabalhar, enfim. Mas a educação dos nossos filhos, é nós os pais que temos que dar. A instrução dos nossos filhos, o treinamento dos nossos filhos, somos nós que temos que dar. Então é nossa responsabilidade como pais educar os nossos filhos. E sabe, a principal educação, queridos, que nós precisamos dar para os nossos filhos é a educação dos princípios de Deus. É ensinar os nossos filhos a viver os princípios de Deus. É ensinar os nossos filhos, desde pequenos, a temer a Deus, a amar a Deus, a andar em obediência a Deus. Eles podem até na jornada, na caminhada, ter um atropelo, tropeçar na caminhada, ter uma queda na caminhada, mas a Bíblia diz que o princípio de Deus está lá. E esse princípio, quando foi plantado desde cedo, o Espírito Santo vai ativar e vai restaurar no momento certo. Então nós temos a responsabilidade de instruir os nossos filhos, de educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Sentar com eles, instruir a palavra. Se você tem filhos pequenos ainda, essa é uma fase maravilhosa. Se os seus filhos ainda são criança, é uma fase maravilhosa. Não ache assim, é cedo demais para esse menino aprender sobre Deus. Não, não é cedo demais. Quanto antes, melhor. Se você está grávida, se você é pai de um bebê ainda no ventre, converse com essa criança desde já sobre Deus. Comece a ministrar, coloque a mão na barriga da sua esposa e ore por esse bebê, e chegue para esse bebê ainda no ventre da sua esposa e diga assim: meu filho, você é de Deus, você é de Jesus, você vai crescer abençoado na presença de Deus. Quanto antes melhor, mesmo que ainda no ventre, comece a ministrar a fé em Deus para esta criança. À medida que vai crescendo, mais ainda, vai instruindo a palavra, conte as histórias da Bíblia, ministre a palavra de Deus, ore com seus filhos, abençoe os seus filhos, diariamente faça isso. Faça culto domésticos em sua casa. É uma oportunidade maravilhosa, uma experiência maravilhosa. Sempre nos reunimos aqui com a minha família e fazemos um culto doméstico, juntos, só nós, cantamos, oramos, lemos a palavra uns para os outros, e cada um tem a oportunidade de pregar um pedacinho pequenininho, não uma pregação, mas compartilhar um pouquinho da palavra uns aos outros. E nós somos tão edificados quando fazemos isso. Então, queridos, não há segredos. Os segredos estão na palavra de Deus, mas é pegar a palavra de Deus e aplicar a nossa vida, a nossa família. É isso que faz a diferença. E essa aplicação da palavra à nossa vida, sabe o que acontece? Essa aplicação da palavra à nossa vida, isso é chamado na Bíblia de sabedoria. Então, instrua os seus filhos no caminho do Senhor. Instrua, converse com eles sobre Jesus. Fale para eles da necessidade de salvação em Cristo Jesus. Converse sobre a Bíblia com eles. Que o assunto da sua casa seja também o Senhor, primeiramente o Senhor. Não simplesmente entregue o celular ao seu filho, deixe ele com o celular na mão, sem que ele tenha supervisão. Instrua, eduque, ministre. Acompanhe. Veja o que os teus filhos andam acessando. Acompanhe, ministre. Por quê? Porque nós somos os responsáveis pelo treinamento dos nossos filhos. Nós somos os responsáveis para que os nossos filhos sejam treinados para grandes coisas. Então a família, como Deus criou, ela é a base para uma igreja mais saudável, para uma sociedade mais saudável. Só que cada um de nós temos a responsabilidade com a nossa família. Nós, os casais, e principalmente nós, os homens. Deus deu a nós, homens, machos, a liderança da nossa família.
O volante da sua família está na sua mão. Você que é homem, conduza essa família debaixo do princípio de Deus, debaixo da palavra de Deus. Eu assumi a responsabilidade pela minha casa há muito tempo. E sabe o que eu digo? Tudo que acontece na minha casa, seja bom ou seja ruim, a responsabilidade é primeiramente minha. Porque Deus disse que eu sou cabeça do meu lar. E como cabeça, Ele colocou o volante da minha família nas minhas mãos. E eu devo dirigir esta família para a glória de Deus, em direção ao propósito de Deus. A mulher, ela é auxiliadora. A mulher, ela está ao lado para auxiliar. Mas a grande responsabilidade é nossa, dos homens, maridos. Ah, pastor, talvez você que é mulher disse assim, mas o meu marido não é crente ainda, o meu marido não tem esse conhecimento da palavra. Então agora, você pode estar assumindo essa responsabilidade da liderança espiritual da sua casa, mas esteja orando, dizendo, Senhor, abre os olhos do meu marido, que ele enxergue essa verdade, para que ele também seja um grande homem de Deus, um líder da minha casa, que conduza a minha família debaixo dos princípios e das orientações do Senhor. Amém? Então, quando nós fazemos isso, queridos, a família ela experimenta a bênção. Não estou dizendo que a minha família, ou que qualquer família cristã seja perfeita, não é isso, não estou falando de perfeição. Eu estou falando de quando nós vivemos os princípios da palavra. Deus direciona a família, Deus abençoa a família, Deus muda o que precisa ser mudado, restaura o que precisa ser restaurado, porque nós decidimos nos submeter aos princípios da palavra para que a nossa família seja abençoada. A minha oração é para que esta palavra, nesta noite, possa tocar a tua família de uma forma muito preciosa, para que você experimente milagres extraordinários na sua casa, para que você viva relacionamentos saudáveis na sua família. A Bíblia fala até de relacionamento de sogra com nora, queridos. Olha, Ruth e Noemi, que exemplo maravilhoso, que relacionamento maravilhoso que Ruth tinha com a sua sogra Noemi. Que cura maravilhosa. Então, se você tem problemas com a sua sogra, leia o livro de Ruth, porque isso vai abençoar muito você, de como é importante honrar a sogra, de como a sogra é importante também saber o seu limite, o seu lugar. Então a Bíblia tem resposta para tudo, a Bíblia tem resposta para o relacionamento dos pais com os filhos, tem resposta para o relacionamento do marido com a esposa, da esposa com o marido, da sogra com a nora, enfim, todos os relacionamentos familiares. Se nós aplicarmos esses princípios de Deus à nossa família, nós experimentaremos a bênção de Deus sobre nossa casa. A bênção de Deus sobre o nosso lar. Que Deus abençoe poderosamente a sua família nesta noite. Que você viva com a sua casa os melhores dias da sua vida. Que você viva os melhores dias da sua vida. Em nome de Jesus. Que o Senhor traga um tempo de consolo sobre a sua família. Que o Senhor enxugue dos seus olhos todas as lágrimas. Que o Senhor traga um tempo de restituição de tudo aquilo que o inimigo roubou da sua família nesse tempo, nesses anos, ou nesse período agora de pandemia, que o Senhor traga restituição, que o Senhor lhe restitua 7 vezes mais. Em nome de Jesus, que você viva um tempo de restituição, um tempo de milagres na sua casa, um tempo de bênção na sua família, um tempo de bênção sobre o seu casamento. Que Deus toque no seu casamento hoje à noite com milagre, com cura. Olhe para a sua esposa como um presente de Deus para você. Olhe para o seu marido como um presente de Deus para você. Olhe para os seus filhos como um presente de Deus para a sua vida. E olhe para os seus pais como um presente de Deus para você. Abençoe a sua família e honre a sua família no nome de Jesus. Amém?